E começou a gravar. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver alguns exercícios. E eu estou pensando num exercício aqui. Deixa eu ver uma coisa, tá bom. Ok. Era mas tudo bem. Ah, tá aqui, era isso que eu queria fazer. 3,51, isso mesmo. Apesar que isso aqui eu já tinha feito. Isso aqui eu já tinha feito. Então, vamos fazer esse aqui mesmo. Vamos fazer esse 3,31 aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, agora não vai. Ué, espera só um pouco aqui, que eu acho que é... Ah, não tem. Pronto, vem cá. Olha só, vamos fazer o 3,31. A capacitância de um capacitor, vocês estão me ouvindo bem? Estão, né? Sim, sim. Ótimo, beleza. Obrigado, Danilo. A capacitância de um capacitor de placas planas e C igual a εs vezes D. Considere que para um certo capacitor temos ε igual a ε0 e suponhamos que se deseje duplicar a capacitância do dispositivo sem modificar suas dimensões externas, utilizando um dielétrico ε igual a 6ε0. Calcule a porcentagem de S na qual deve ser colocado o segundo dielétrico, conforme a figura 359A. E daí depois ele me diz... Ótimo, vamos calcular os dois. Calcule a porcentagem de D na qual deve ser colocado o segundo dielétrico, conforme 359B. Então, nós temos duas capacitâncias. Uma primeira capacitância, ela é uma capacitância sem a questão do 6ε0, ou seja, simplesmente um epsilon, apesar que aqui já está definido, epsilon S, SS vezes D. E o que a gente vai fazer aqui agora, meus caros, a gente vai acrescentar um segundo, ou seja, a gente vai substituir uma parcela do dielétrico de ε0 por um dielétrico de 6ε0. E a gente vai querer calcular aqui, ó, qual vai ser essa relação para essa segunda capacitância, a relação aqui, desejo duplicar a capacitância, então, calcule a porcentagem de S, na qual deve ser colocado o segundo dielétrico, conforme 359A. Então, qual seria a parcela de S para que esse novo capacitor que tem aqui, a gente vai ter que analisar como é que ele está, se ele é um capacitor paralelo ou se ele é um capacitor em série, apesar que ó, aqui a gente vai verificar que é uma coisa e aqui nós verificamos que é outra, então a gente vai analisar os dois casos do tipo de capacitância, tá bom? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui. Boa tarde, Richard, tudo bem? 3,31. 3,31. Então é um capacitor de placas planas. De placas planas. Olá, Eduardo. Tal que C é um εs sobre D, ou ε0 sobre D, isso é inicial. E aí, então, o nosso capacitor, ele tem toda a permissividade elétrica dele, é um ε0, é um material que tem ε0, que é esse caso aqui. Ó. Eu vou até fazer o desenho dele, para ficar claro. Então, aqui, nós temos uma distância D, esse material tem uma distância ε, e aqui tem um material dielétrico com ε igual a ε0. Vou dizer assim, ε igual a ε0. Então, a capacitância, como nós sabemos, é um ε0 S sobre D, como nós conhecemos. Agora, no item A, é colocado, ou seja, colocado um dielétrico 2. Esse dielétrico 2 é dado por essa expressão aqui. Vou fazer 3,3. Aqui, então, eu vou fazer assim, tá bom? Aqui, nós temos um S total. E aqui, eu vou dizer que tem um S1 e aqui tem um S2. Sendo que S1 é igual a S1 mais S2 é igual a S. E o que nós queremos saber, então, é
qual a proporção de S em relação, S2 em relação a S. E aqui, então, nós temos ε0, e aqui nós temos 6ε0. 6ε0. Então, o que a gente vai fazer num caso como esse? Ou o que vocês vão fazer numa situação como essa? A capacitância, então, há duas novas capacitâncias. P1 e P2. E aqui, ó, a gente pode dizer o seguinte, que são C1 é ε0 S1 sobre D. E C2 igual a ε2 vezes C2 dividido por D. Só que ε2 é um εr vezes ε0. E nós temos que εr2 é igual a 6. Então, consequentemente, assim, C2 é igual a εr2 vezes ε0 S2 sobre D. Então, C2 é 6ε0 que multiplica S2 sobre D. Aí nós temos a segunda. Eu vou explicar de novo, meu caro Richard. Todo material, ele tem, ou seja, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Todo material dielétrico, na sua forma geral, mais geral, a expressão da, espera só um pouquinho, permissividade dielétrica, ou a permissividade elétrica, é epsilon, é um εr vezes ε0. Esse εr, ele diz o quanto o material ele se polariza. Quanto mais existem dipolos dielétricos, maior vai ser tanto a carga elétrica que vai ser necessária, ou seja, aquela densidade superficial de carga, quanto maior também vai ser, já verificar depois, maior vai ser a capacitância, e também vai ser maior a energia que você pode ter associado a esse capacitor. Então, esse εr aqui, ó, εr é a permissividade relativa. E a permissividade relativa é epsilon sobre ε0. Ou seja, é a relação da permissividade elétrica do meio dividido por ε0. E ε0 é a permissividade. Eu vou só dizer permissividade, seria a permissividade elétrica do ar. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só para ficar um pouquinho maior. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Aqui. Assim vocês me veem melhor. E eu posso até vir um pouquinho mais para cá. Beleza. Ok? Assim fica mais fácil, vocês me enxergam melhor. Então, essa aqui, ó, é a permissividade do ar. E a permissividade do ar, ε0, vale 8,854 vezes 10 na menos 12. Farad por metro. Então, nesse caso aqui, ó, o que nós temos é que o nosso εr nesse problema, então, neste problema, o ε2, que é esse material aqui, ó, aqui a gente poderia dizer que é simplesmente ar, por exemplo, poderia ser ar. E aqui, então, é um certo dielétrico. Então, esse dielétrico aqui, ó, ele possui um εr, que é um epsilon relativo, que é 6 vezes ε0. Então, aqui acontece, então, que o ε2 vai ser εr2 vezes ε0, que vale 6
epsilon zero. Ficou meio escondidinho aqui, deixa eu ficar meio escondidinho aqui, mas eu vou fazer assim. Richard, você entendeu agora a questão da permissividade relativa? Onde está você, Richard? Ok, beleza, ótimo. Está sem voz? Ok, beleza. Mas estou vendo, está todo mundo aqui? Que bom, ótimo. Então, meus caros, agora vamos à segunda parte. Vamos à segunda parte. Exatamente, mas eu tinha colocado um segundo de elétrico. Eu vou repetir novamente. Deixa eu só fazer aqui. Nós temos... nós estamos... perfeito. Beleza, ótimo. É bom que você esteja trabalhando, mas que você esteja assistindo a aula. Então, eu vou repetir novamente aqui, porque a gente precisa mostrar isso para vocês. Então, nós temos aqui, ó, um novo capacitor. Aqui vai ficar meio complicadinho, porque tem uma distância S, uma distância B. Aqui, ó, a SS é como se fosse uma superfície. Eu vou desenhar uma superfície assim, uma superfície assim. Então, aqui, ó, eu tenho para cima um ε0 e eu tenho aqui embaixo 6ε0. Então, aqui, ó, eu vou ter uma superfície S1 e aqui eu tenho uma superfície S2. E, novamente, S1 mais S2 é igual a S. E, naturalmente, o que acaba acontecendo é que nós temos dois capacitores. Então, nós teremos aqui em cima um C1 e aqui embaixo nós temos um C2. E essa capacitância C1, como eu disse, vale epsilon S1 sobre D. E a capacitância C2 vale epsilon, ou desculpa, 6 epsilon 0 vezes S2 sobre D. E se alguém for ler o que ele está me dizendo, o que vai acontecer para que essa nova capacitância, então seria uma capacitância C2, seja 2 vezes C, eu vou chamar aqui, meus caros, deixa eu ver como é que eu vou chamar. Eu vou ter que chamar isso aqui, ó, de CB, seja 2 vezes CA. E CA é quem, meus caros? Só para a gente voltar aqui. Ó. CA é essa capacitância original. Aqui, ó, é a capacitância original, ε0 S sobre D. Então, o que nós estamos querendo aqui? Ó? A nova capacitância tem que ser 2 vezes... Se é a capacitância total? Sim. Só que a capacitância total do primeiro problema, que o quê? É quando nós temos apenas um material. Nós temos apenas um material. Então, aqui, ó, ele também tem uma certa superfície. Aqui também tem uma certa superfície. Essa superfície S é a superfície total. Então, a primeira capacitância, que eu chamei de CA, essa capacitância CA, é um ε0 vezes a superfície total dividido pela distância. E D é a distância entre as placas. Da mesma forma como eu tenho a distância aqui no começo, eu tenho a distância que seja a mesma no final. Afinal, é um capacitor de placas planas paralelas. Ok? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que deveria ter... Porque... Ai. Ô, gente, ficou com esse negócio aqui no risco no meio, não devia ter ficado. Então, voltando aqui agora, a gente vai ver o seguinte. Como é que a gente calcula isso aqui, ó, para que seja a capacitância CB, seja 2 vezes CA. E aí vem uma pergunta, que eu vou voltar a fazer o desenho aqui do lado. Esses dois capacitores estão ligados como? Então, eu tenho aqui um C1 e aqui eu tenho um C2. Eu posso imaginar, meus caros, é como se eu estivesse aplicando um potencial V aqui. Então, aqui vai aparecer uma carga mais Q, aqui uma carga menos Q. E aí vem a pergunta que eu faço para vocês todos. Para vocês todos. Como é que esses dois capacitores, agora C1 e C2, estão ligados? Paralelo. Beleza, Rafael? É isso mesmo. Então, os dois capacitores
estão ligados em paralelo. Como é que você pode ver isso de forma bem fácil? Bem fácil. É só você ver que aqui, ó, eu tenho potencial, que é como se tivesse um potencial V1 e aqui um potencial V2. E V seria V1 menos V2, ou seja, essa diferença de potencial. Então, os dois capacitores, eles têm o mesmo potencial. Então, por isso que os dois capacitores estão em paralelo. Se os dois capacitores estão em paralelo, ou seja, então, a capacitância total dos capacitores, desses dois capacitores, é o quê? É a soma, é 1 sobre C1? Como é que eles estão ligados? Como é que você soma os dois? Rafael, aproveitando. É a soma normal. Então, vai ser exatamente, é a soma das duas capacitâncias. Duas novas capacitâncias. É a soma das duas novas capacitâncias. Então, eu posso dizer que CD vai ser C1 mais C2. Então, vamos lá. Então, nós temos ε0 S1 sobre D mais 6ε0 S2 sobre D. E aí nós podemos dizer que isso aqui, ó, nos dá ε0 sobre D, S1 mais 6S2. Já aproveitando, ε0 sobre D. E qual é o nosso problema original? Alguém lembra? O que tinha acontecido entre os dois capacitores? Alguém lembra? Qual é o nosso problema? Quer Qual é o nosso duplicar a problema? capacitância. Desculpe? Quer duplicar a capacitância. Perfeito. Ou seja, então acontece o seguinte, temos a situação que C2 ou CA, ou desculpe, CB é 2 vezes CA. Essa é a situação. Então, vamos lá. O que vai acontecer agora aqui? Vamos de novo. CB. Então, assim, de novo, separando aqui. Tem que deixar um pouquinho mais. Assim, nós temos que CB está aqui, ó. ε0 sobre D e multiplica S1 mais 6S2 é igual a 2 vezes ε0 S sobre D. Então, aqui eu posso simplificar. Então, nós temos que S1 mais 6S2 é 2 vezes S. Opa, não apareceu aqui. Então, essa aqui, ó, é a nossa equação. Eu vou chamar de equação 2. Aqui em cima, nós tínhamos a equação 1. S1 mais S2 é igual a S. E S1 mais 6 vezes S2 é igual a 2S. Então, a partir disso aqui, a gente é capaz de encontrar a relação. A gente quer encontrar a relação de S2 em relação a S total. Então, assim sendo, a gente pode dizer que, de novo, vou fazer aqui embaixo, S1 é igual a S menos S2. E agora, então, isso aqui é meu 3. A gente pode dizer 3 em 2. 3 em 2, nós teríamos, então, que... 3 em 2, nós teríamos que S. Opa, vamos lá. S. S menos S2 mais 6S2 é igual a 2S. Então, aqui nós temos... Tá bom, vou para cá.
Gente, eu vou fazer aqui, ó. S2 menos mais 6S2 é 5S2. E é 2S menos S, porque eu estou indo com S para o outro lado. S. Então, S2 é S sobre 5, que vai nos dar 0,2S. Ou, se você quiser, ou 20% da superfície. Então, S2 é igual a 20% da superfície S. Se você preferir, ó, vou dizer de novo. S2 é igual a 0,2 vezes S. Essa aqui seria a nossa resposta. S2 é igual a 0,2 vezes S. Então, essa aqui é a nossa resposta. Se alguém quiser dar uma olhadinha lá no... Eu vou olhar. Deixa eu olhar. Que é o 331, se eu não estou enganado. 331. 331. É isso mesmo. Então, essa relação, a gente pode dizer aqui, então, N é igual a 1/5. Que é exatamente a relação que a gente está buscando. N igual a 1/5. Gente, mas tem uma segunda parte, se vocês olharem bem. Isso aqui vai nos indicar, então, quando o sistema é sério ou paralelo. Então, vamos lá. B. Considerando a nova situação. A nova situação, eu vou mostrar para vocês. Espere só um pouquinho. A nova situação. Olá, Leonardo. A nova situação é essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho um D total, é a mesma superfície, só que agora eu tenho um 6Y0 e um Y0. Então, calcule a percentagem de D, na qual deve ser colocado o segundo de elétrico, conforme a figura 359B. Então, essa aqui é a nova situação. Então, aqui ó, vai ter um certo D1, e aqui ó, vai ter um certo D2. Então, a gente vai querer ver a relação desse D1 aqui, ó, em função do D total, de modo que essa nova capacitância aqui, ó, seja o dobro da primeira capacitância C0, ou CA, como nós tínhamos calculado. Então, vai ser um CB ou CC, se a gente preferir, tá bom? Então, vamos ver essa nova situação aqui. O que vai mudar é que o capacitor ele vai estar ligado de outra forma agora. Não vai estar mais em paralelo, mas eu já vou dizer, ele vai estar ligado em série. Então, olha só. A nova situação. Então, aqui é 6Y0, aqui é Y, aqui embaixo eu digo que aqui tem a distância D, aqui tem a distância D1 e aqui tem a distância D2. E aqui, naturalmente, tem a superfície S, e agora nós estamos alimentando com uma tensão V. Então, agora nós vamos ter a mesma coisa, nós vamos ter duas novas capacitâncias. E aí a gente vai ter que verificar como é que essas capacitâncias estão ligadas entre si. Então, aqui eu vou chamar de C1 linha e C2 duas linhas. Então, eu posso dizer que C1 linha vai ser igual a ε2 vezes... Desculpe, gente, fiz aquele besteira. C1 linha é ε2 vezes... Ah, mas eu estou fazendo besteira de novo, gente. Aqui é S sobre D. Vamos lá. Ih, gente. Vamos lá. A capacitância C1' vai ser ε2 vezes S sobre D1. E aqui, ó, como nós já tínhamos visto que o εr vale 6, então esse aqui vai ser 6 ε0 S sobre D1. Porque o que muda aqui agora já não é mais
a superfície S? A superfície S é a mesma para os dois capacitores. O que vai mudar, então, é a distância dele. Está muito mais próximo agora. As placas estão muito mais próximas uma da outra do que na situação anterior. E, naturalmente, o C2' vai ser ε0 S sobre D2. E eu vou fazer aqui em cima, vai ficar feio esse negócio aqui, mas já que eu fiz errado, a gente sabe que D1 mais... Isso mesmo, Richard. S1 igual a S2, que é igual a S. Então, D1 mais D2 é igual a D. Essa é a equação 1. Agora nós temos a segunda situação, né? E aí eu pergunto para vocês, esses dois capacitores, eles estão ligados em série. Então eu posso dizer isso? Os novos capacitores estão ligados em série. Olha só, faz tempo que eu não faço isso. Mas vamos lá. Vamos ver como é que seria essa nova capacitância. Espera só um pouquinho. Estou aqui pensando como é que a gente faz para calcular isso aqui. As cargas são as mesmas, na verdade. Se a gente for olhar aqui, ó, é como nós temos uma carga, uma carga, uma carga. As cargas são as mesmas, só que a tensão aqui é diferente. Vocês lembram disso? Tá bom, vou fazer uma revisãozinha aqui, ó. As cargas elétricas são as mesmas. São as mesmas. Então, nós temos que Q1 é C1 sobre V1 e Q2 é C2 sobre V2. Q igual a C, Q igual a C vezes V. Então, desculpa, gente, eu estou falando besteira aqui. Esses professores que não sabem nem calcular direito. Então, Q1 é C1 vezes V1 e Q2 é igual a C2 vezes V2. E aí nós temos a mesma coisa agora. Nós temos que V1 mais V2 é igual a V total. E, na verdade, o que vai acontecer é que Q1 é igual a Q2. As cargas elétricas, nesses capacitores aqui, ó, eles são as mesmas. O que vai mudar é que vai aparecer uma tensão mais ou menos V1, e aqui aparece uma tensão mais ou menos V2. E aí nós temos essa relação aqui, ó, Q1 igual a C1V1, e Q2 igual a C2 vezes V2. Então, nós temos que V1 mais V2 é igual a V. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. V1 é... Tudo bem. Isso aqui é 1, 2, 3. Então, a gente pode dizer 1 e 2 em 3. Só para entender o que vai acontecer aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, V1 é Q sobre C1 mais V2. V2 vai ser Q2, que é Q sobre C2, e isso aqui é igual a V. Mas V aqui é o quê? É Q sobre C. Pô, ruinzinho isso aqui. Então, isso aqui nos dá o quê? As cargas são as mesmas. Então, nós temos 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 é igual a 1 sobre C. Então, quando as capacitâncias estão ligadas em série, a gente vai ter, no final das contas, uma soma do inverso das séries, das capacitâncias 1 sobre C1. Então, isso aqui vai nos dar 1 sobre C. A gente pode dizer C1 vezes C2, C1 mais C2. Isso aqui, C1 vezes C2, ou C1 mais C2 em cima, embaixo C1. Então, C assim, só para a gente relembrar, C vai ser igual a C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Só para a gente relembrar como é que é a expressão da capacitância. Ficou ruimzinho aqui.
Depois eu vou ter que ligar esse negócio aqui e ver se não queimou nada. Eu tenho um amplificadorzinho aqui dele, parou de funcionar. Então agora, vamos lá. Agora eu pergunto para vocês. Tudo bem, agora eu já falei como é que os capacitores estão ligados. Esses capacitores aqui, ó, eles vão estar ligados em série agora. Então essa nova capacitância vai ser isso aqui, ó. Então, assim, deste modo, CB é igual a C1' vezes C2' sobre C1' mais C2'. Então, CB vai ser C1', ε0, S sobre D1, ou desculpa, que é 6ε0, S sobre D1, vezes ε0, S sobre D2, dividido por C1. 6ε0, S sobre D1, mais... Professor, sobe um Sim. pouquinho o caderno, por favor. Sim. Obrigado. Exatamente. Eu aqui estava pensando numa coisa, estava aqui preocupado com o amplificador meu aqui, que não está funcionando, e quero ver depois se ele vai funcionar. E agora eu acabei esquecendo de colocar aqui. Obrigado, gente. Então, me ajudem aqui. Não, vocês não vão enxergar. Ó, C1 é essa aqui, ó. C1 não ficou claro aqui, deixa eu voltar lá em cima. C1 é 6ε0S sobre D1. E C2 é ε0S sobre D2. Então, agora eu vou ter que utilizar essas expressões aqui embaixo. C1 vezes C2 é 6 vezes ε0S sobre D1, que multiplica ε0 vezes S sobre D2. Embaixo é 6ε0S sobre D1 mais ε0S sobre D2. E aqui, então, eu vou ter que fazer uma junção desses termos aqui. Então, eu vou dizer, fazer aqui do ladinho, fazer aqui, CB, fazer um negócio assim. CB. ε0S, ε0S, que multiplica. Gente, ε0S, um deles vai se manter. É 6 ε0 S, que multiplica D1 vezes D2. Dividido. ε0 S, de novo não vai aparecer aqui embaixo, então tem que fazer quase isso aqui. ε0 S, desculpe, ε0 S, 6 D1 mais ε0 S, então é 1 sobre D2. Então esse aqui eu vou simplificar e eu vou para a próxima página. A próxima página vai me fornecer, vamos olhar aqui, 6ε0 S sobre D1, D2, dividido por 6D1 mais 1 sobre D2. Agora, o que vai acontecer, então, eu vou ter 6ε0S sobre D1, D2, dividido por 6D2 mais D1, dividido por D1, D2. Então, naturalmente, D1, D2 e D1, D2 desaparece, e a gente vai ter aqui agora 6ε0S dividido por 6D2 mais D1. E essa é a minha capacitância total, CB. E agora, então, CB, e como nós estamos dobrando a capacitância, nós temos que CB é 2 vezes CA. Então, aqui nós temos que 6ε0S sobre
6D2 mais D1. Isso aqui é 2 vezes ε0S sobre D. Então, vai ser corta aqui. Então, nós temos 6 sobre 6D2 mais D1 é igual a 2 vezes embaixo D. Então, aqui a gente pode fazer só uma simplificação. Fica 6 vezes D é igual a 2 vezes 6D2 mais D1. Então, aqui a gente pode dizer que... dá até para simplificar. Nós temos que 3D é igual a 6D2 mais D1. E essa equação 2. E pela equação 1, nós temos que D1 mais D2 igual a D. Então, D1 é D menos D2. E agora eu vou substituir isso aqui. Então, D menos D2. Então, assim, então a gente pode dizer 3. Isso aqui eu vou chamar isso aqui de 3. 3 tem 2. Nós vamos ter 3D é igual a 6D2 mais D1, que é D menos D2. Olha só. Então, aqui nós teríamos, vamos ver, da forma como está aqui, esse D vem para cá, vira 2D. E esse aqui vira 5D2. Então, D2 vai ser 2/5 de D. Então, esse nosso N2 seria 2/5. Então, essa seria a relação, então, entre o D2 e o nosso D total. E agora eu vou verificar se nós chegamos numa resposta minimamente coerente. É isso que eu quero descobrir agora. E tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. A resposta é 3/5 e não 2/5. Então, vamos ver o que está errado. Prof, Fale. é porque você calculou o D2, mas é o D1 que é a resposta. Daí, quando A você resposta é D1? calculou o D1. Obrigado. Obrigado. Então, D2 é 2/5. Obrigado. E a pergunta é D1. E D1? Ótimo. Então, D1, vamos ver quanto vai valer D1 aqui. Então, a gente pode dizer que D2 é 2/5. Então, vamos lá. E D1? Então, D1 mais D2 igual a D. Então, D2. D1 mais 2/5 de D igual a D. Então, nós vamos ter aqui que D1 é igual, vamos para o outro lado, D menos 2/5 de D. Então, nós temos que D1 é igual a D que multiplica 1 menos 2/5. Então, isso aqui vai nos dar D1 é D que multiplica 5 menos 2 sobre 5. Então, D1 é igual a 3/5 de D. Obrigado, que eu não tinha olhado isso com a devida atenção. Então, eu vou até olhar aqui a pergunta, tá bom? Nada como mais de uma pessoa ouvindo e pensando. Deixa eu ver se ele... exatamente isso. Então, deixa eu só escrever a pergunta certa, tá, meus caros? Eu vou escrever isso aqui, tá? 3/31, B. Isso mesmo. B. Calcule a percentagem de D. Só faltou vocês enxergarem, né? Calcule
a percentagem de D, na qual espera só um pouquinho. Espera lá. Calcula a percentagem de D, na qual deve ser colocado o segundo dielétrico, conforme a figura 54. Gente, vamos ter que pensar com um pouquinho. Calcula a percentagem de D, na qual deve ser colocado o segundo dielétrico. Conforme 3,59D. Só que se for olhar mesmo, meus caros, aí nós continuamos com o mesmo problema. É isso aqui, ó. Aqui é 6ε0. E aqui é ε0. Então, deixa eu olhar com calma aqui, meus caros. Vamos olhar com calma. Ah, tá certo. Perfeito. Aqui é D1. E aqui é D2. Perfeito, meus caros. Tá certo. Eu calculei D2. Mas tem que calcular D1. E a D1 é justamente isso aqui. Ou seja, o meu erro é que a gente calculou inicialmente D2. D2 é o dielétrico em ε0. E o que ele está querendo saber mesmo é o D1, que é onde está o dielétrico 6ε0. Obrigado, Gabriele. É isso mesmo. Então, nós tínhamos que saber exatamente qual é essa distância aqui, ó, D1. Eu tinha chamado o outro lado de D2, então por isso que ficou meio que essa confusão. Tá? Mas é isso mesmo, Gabriel. Tá vendo? Já não tiraria 10 da minha prova. Ok, gente. Então, por isso tem que ser, ou por isso, ou por isto, está se pedindo a largura de onde está o dielétrico 6ε0. Ah, onde está o dielétrico 6ε0? Beleza. 15,19. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não é capítulo 4, é capítulo 3. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já fiz essa aqui. Gente, vou fazer um outro aqui, ó. O 3,16. Não, 3,17. Deixa eu ver se eu fiz aqui. O 3,11. Gente, eu acho que eu não sei se eu tinha feito esse ou fazer esse aqui. O 3,11. 3,11. O segmento de fio da figura 342 é carregado com a densidade linear de carga, QL, dada por QL, R, Q0, Rzão sobre Rzinho. E Rzinho, ele está me dizendo aqui que é justamente essa distância genérica, R, que é a distância de um certo QL, DL, até o ponto P. Ou seja, então a gente quer calcular o campo elétrico E criado no ponto P. Então, existe aqui, ó, uma certa densidade linear de carga, que é dada por essa expressão, Q0, Rzão, e aqui, então, por exemplo, Rzão é essa distância aqui, ó, que vai do ponto P até o começo dessa linha aqui. Ó. E essa linha, que tem um comprimento 2R, ela é carregada com uma densidade linear de carga, que é variável em função dessa expressão, que esse Rzinho é a distância, então, de um ponto da origem P até qualquer ponto dentro desse fio que é carregado com a densidade linear de carga, que é. Então, vamos calcular isso aqui agora, para vocês terem ideia de como é que se comporta. Esse aqui, ó. O problema é que, meus caros, nós não temos esse livro na biblioteca. Eu sei que não poderia, aí vem os professores e falam, coordenador do curso. Eu já fui coordenador de curso. Não pode ser um livro que não tem na biblioteca online. Desculpe, esse é o problema do Eletromal.
os livros de eletromag são duas abordagens. Uma abordagem é anglo-saxônica, e na anglo-saxônica você vai ter, mesmo no eletromagnetismo, começa com eletricidade, depois com eletrostática, depois magnetostática, só tem acervo físico, exatamente, só tem acervo físico. E eu, particularmente, prefiro essa abordagem da Assunção, que parte das equações de Maxwell, parte do divergente rotacional, e aí, partindo disso, dos teoremas da divergência e o teorema de Stokes, e aí com as 4 equações de Maxwell. Tá bom, vou apresentar as 4 equações de Maxwell. Então, com as equações de Maxwell, rotacional de H igual a J, mais derivada de D em relação ao tempo, divergente de B igual a 0, rotacional de E igual a menos derivada de B em relação ao tempo, e divergente de D igual a ρ. Então, essa aqui, ó, na forma integral, ó, só vou mostrar para vocês aqui, ó, forma integral. Rotacional de H, ds, essa é a integral de J, mais a derivada de D em relação ao tempo, ds. Este aqui, ó, teorema de Stokes. Teorema de Stokes é rotacional de H, produto escalar ds, integral sobre a superfície. Isso aqui vira simplesmente H, produto escalar dl, ao longo da linha L de S, que delimita a superfície S. Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma corrente I, e eu tenho aqui uma derivada de D em relação ao tempo. Aí vai aparecer um campo magnético H, eu vou ter aqui uma superfície S, então eu vou ter para cá uma saída ds, e eu vou ter para cá um dl. Então, meu S seria aqui embaixo. Então, essa situação aqui me descreve integral de HDL é igual, vou fazer rapidinho aqui, J ds mais integral sobre a superfície, derivada de D em relação ao tempo, produto escalar ds, integral sobre a superfície. Isso aqui tudo vai ser integral de HDL é igual a I mais ID. I, corrente de condução, e ID, corrente de deslocamento. Corrente de deslocamento. Ficou pequenininho, corrente de deslocamento. Ah, só faltou uma coisa que eu esqueci de colocar. Não, eu coloquei. B. Divergente de B igual a 0, integrando no volume. Ok, lá Danilo. Então, nós temos a integral divergente de B dV. Isso aqui, ó, vai ser B ds, integral sobre a superfície do volume, teorema, ômega, teorema da divergência. E aí, o que isso aqui está querendo dizer é que isso aqui, ó, é igual a 0. Ou seja, isso aqui é igual a 0. Ou seja, o teorema da divergência, ele está dizendo que o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Então, aqui nós temos um fluxo conservativo. Aí depois nós temos que C, sem entrar em muitas delongas, o C, nós temos que, na forma integral, nós temos que rotacional de E, ds, integral sobre a superfície, isso aqui é menos derivada de B em relação ao tempo, ds, integral sobre a superfície. Este aqui, ó, pelo teorema de Stokes, nos leva aqui, integral de E dl ao longo de L de S é igual a menos, aqui tem um D sobre dt, de B, produto escalar ds, integral sobre a superfície. Isso aqui é menos D sobre dt do fluxo.
Aqui, fluxo. E esse fluxo aqui, ó, esse fluxo aqui, que é o fluxo magnético. Na verdade, eu vou apresentar... Veja, das equações de Maxwell, eu não apresento. Você tem que saber as 4 equações de Maxwell, que são essas aqui, e as 3 relações de passagem. Essas passagens aqui, se você tem a equação de Maxwell, você consegue passar facilmente. Eu vou falar de fluxo, não vou falar do fluxo magnético. Vou falar de fluxo de um modo genérico. Então, esse é o problema. Daí eu vou apresentar o fluxo. Então, o fluxo vai ter o quê? Fluxo magnético, integral de BDS. Eu vou falar I, que é a corrente elétrica, que é igual I é integral de J ds, integral sobre fluxo. E você tem que ver que existe o fluxo elétrico, que é integral de D, produto escalar ds, integral sobre integral de D ds. Esses são os 3 fluxos. Então, você tem um fluxo elétrico, tem um fluxo magnético e tem um fluxo de corrente elétrica. Então, são esses 3 fluxos. Exatamente, então, é fluxo do vetor. E aí, se você for olhar, são justamente as induções. Aqui é uma indução elétrica, esse J é uma densidade de corrente, e o D é a indução elétrica, que faz parte do quê? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Nós temos, o que você teria que saber, né? D é igual a εE, ou seja, a indução elétrica é o ε vezes Z. Então, você tem que saber que tem 3 fluxos. Então, tem 2 induções. Uma indução elétrica. Nós temos B é igual a μH, que é uma indução magnética, dada em Tesla. Aqui é dado em coulomb por metro quadrado. Essas unidades sempre, se for preciso, eu apresento para vocês, não tem nenhum problema, vocês não precisam decorar a indução. Mas você também tem J é igual a sigma vezes Z. Esse aqui é uma densidade de corrente. Dada em ampere por metro quadrado. Ó, tem coulomb por metro quadrado, e aqui nós temos ampere por metro quadrado. E esse Tesla aqui, ó, é Weber por metro quadrado também. Então, esses 3, são, no fim das contas, são densidades de fluxo. Densidade de fluxo. E a última, D, divergente de D igual a ρ, que também, integrando no volume, nós temos divergente de D dV integrado no volume. Essa é a integral de ρ dV integrada no volume. De certo modo, as equações de Maxwell, você tem que conhecer quem são as variáveis. Esse é o detalhe, vai ter que dar uma lidinha. E aí, então, nós temos aqui, ó, a integral de D, produto escalar ds, sobre a superfície do volume, é igual a carga elétrica, que é dada em coulombs. Ou seja, coulombs. Então, de certo modo, essas 4 equações de Maxwell e as 3 relações de passagem, isso você tem que conhecer. Depois, evidentemente, que é fazer essa passagem. Ou seja, então eu particularmente prefiro parte das equações de Maxwell do que ficar repetindo. Tanto que na próxima grade curricular já não vai ter mais, né, já não vai ter mais eletromagnetismo para o pessoal de controle e automação. Vai ter só fenômenos eletromagnéticos, que é eletricidade e magnetismo. O pessoal, os professores não gostaram muito da mudança.
Mas então vamos lá. Vamos falar sobre o item 331. Opa, desculpa. 3, eu vou escrever isso aqui, tá? 3, 3, 3, opa. 3, 3. Ah, obrigado. 311. E a 311 ela nos diz: o segmento de fio da figura abaixo é carregado com uma densidade linear de carga que é dada por QL de R é um Q0 R sobre Rzinho. Calcule o campo E no ponto P. E aí é dado, calcule o ponto P, é dado o fio. Esse fio tem um comprimento 2R, aí depois tem um segmento de fio até o ponto P, onde aqui tem um raio R, e aqui embaixo tem esse segmento Rzinho, para indicar que você tem aqui em cima um certo dq, e esse dq está uma certa distância R do ponto P. E aqui, ó, não é dito, mas eu vou ter que colocar, existe uma carga que naturalmente vai criar um campo elétrico resultante nesse sentido. Nesse sentido é X, e para cá é Y, sempre. Então, o campo resultante, ele vai ser no sentido X. E aí é 0,7%. 0,7% anota, só pelo fato de você me escrever para onde é que vai apontar o campo elétrico resultante. Então, eu posso escrever aqui, ó. O campo elétrico resultante é no sentido X. E eu posso dizer assim, então, deste modo, dEx é um dq sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado. Eu já posso dizer que é isso aqui. Eu sei que ficou pequenininho, mas é isso que está acontecendo. Dq, 4π epsilon 0 r ao quadrado. É evidentemente que essas fórmulas vão ser apresentadas para vocês. Vai ter bastante fórmulas de passagem. Só que algumas coisas vocês vão ter que lembrar. R é a distância do ponto P até a carga. Exatamente isso, Richard. Ah, eu estou sem som? Vocês estão me ouvindo o que eu estou falando ou não, gente? Alguém Estamos pode me ouvindo, falar? professor. Estamos Eu ouvindo. Beleza. É que eu estou vendo ali em cima que o meu som tá sendo auditível. Ah, beleza. Talvez você tinha travado alguma coisa, Richard. Beleza? Então, vamos lá. O que vai acontecer com o dq? Eu vou escrever aqui do lado. dq é um QL vezes DL. E, na verdade, eu já vou dizer que DL é nesse sentido aqui, ó, que é um QL vezes DR. Então, dx, vou fazer um pouquinho mais aqui, vai ser um QL vezes DR sobre 4π epsilon 0 R ao quadrado. E agora eu vou ver quanto vale QL. Vale Q0, Rzão sobre Rzinho. Então, vou escrever isso aqui, ó. QL. Gente, espera só um pouquinho, que minha esposa está ligando. Eu já respondo para você. Espera só um pouquinho.
Ok. Gente, a minha esposa, hoje ela estava na rede Evangelizar, amanhã vai começar um Outubro Rosa, daí vai ter uma palestra sobre câncer de mama. Ela dá aula de radiologia. E depois ela vai na sala de vocês também. Mas depois eu falo sobre isso. Então, gente, QL vai ser isso aqui, ó. Q0, Rzão sobre Rzinho. Então, vou substituir isso aqui, ó. Q0, Rzão sobre Rzinho, que multiplica dr dividido por 4π ε0 r ao quadrado. Então, isso aqui fica Q0R dr. Aqui é 4π ε0, 4π ε0, e aqui embaixo r ao cubo. Agora, a gente vai integrar isso aqui. Eu vou vir aqui. Integrando. Então, veja, eu vou mostrar aqui agora o seguinte. Nós temos que levar em consideração a questão dos limites da integração. Ó, o QL, ele começa a existir em R. E ele vai até esse R, vai até R mais 2R. Então, o limite de integração aqui, que é onde existe carga elétrica, ele vai de R até 3R. Então, vamos lá. Vamos fazer esse limite aqui, ó. Integrando. Então, EX vai ser igual à integral de R até 3R. De Q0R, tá bom, vou de cabeça aqui. Q0R, 4π ε0, e multiplica dr sobre R ao cubo. Vamos ver se eu estou falando besteira. É isso mesmo, Q0R, 4π ε0, que vocês não estão enxergando. Tá bom, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, vocês vão enxergar muito mal. Tá bom, vamos lá. Tá ali, ó. Q0R sobre 4π ε0, dr sobre R ao cubo. Então, a gente vai lá e volta a tratar disso aqui. Então, Q0, 4π ε0, dr sobre R ao cubo. Isso aqui vai nos dar, então, Q0 sobre 4π ε0. E aí nós temos a integral de R na menos 3 dr de R até 3R. Então, aqui, ó, vai ser simples, né? Esse R na menos 3 dr vira R na menos 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Fica R na menos 2 sobre menos 2. Então, fica menos 2 sobre R ao quadrado. E aí a gente pode colocar isso aqui de R até 3R. Então, a gente pode dizer que isso aqui vira menos 2, 1, dividido por R ao cubo, é 9R ao quadrado, menos 1 sobre R ao quadrado. E aí a gente pode fazer aqui, ó, então, continuando, vai nos dar menos 2, eu vou ter que tomar uma água, menos 2. Então, menos 2. Embaixo, 9R ao quadrado. E aqui, ó, então, olha lá, Jó. 1 menos 9. Então, fica menos 2 e multiplica menos 8 sobre 9R ao quadrado. Então, dá mais 16 sobre 9. 1 sobre R ao quadrado. E agora, então, eu substituo novamente esse termo aqui, ó, nesse outro termo aqui, ó. Gente, está faltando um R aqui. Está faltando um R aqui. Então, aqui, EX vai ser Q0R sobre 4π ε0, e múltiplo 16 sobre 9, e multiplica um R quadrado. Então, esse fica com esse. Então, fica 16
sobre 4 vezes 9, 36. 16 sobre 36, π epsilon zero, e aqui Q0. Isso mesmo. 16 sobre 36, Q0 sobre 36 π epsilon zero. E aqui é EX. Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta. Vamos ver, 3,11. 3,11. 3,11. 3,1. Gente, tô mentindo para vocês. 16 sobre 36. 16 sobre 36 daria 8. Vamos ver, 16 sobre 36. Se eu divido por 4. Se eu divido por 4 e 4 sobre 9. Ué, onde é que está o meu grande erro? 3 ao quadrado, vai 1/3. Ué, gente, a resposta da função é outra. Vamos lá. Acho que é na integral. Vamos ver a integral? Vamos ver a integral, meus caros? Vamos ver a integral? Nós temos... Vamos lá. Repetindo. Estou meio cansadinho já. Vamos lá. Vamos ver aqui embaixo. Tá? De quê? Não está assim. Ele vai de R até 3R. Olha o que acontece aqui. Ó. Se eu venho aqui de R, aqui é R. E aqui, ó, obrigatoriamente, vai ter que ser 3R. Então, daí eu vou ter que levar isso aqui ao quadrado, vai dar 9R ao quadrado, aqui vai dar R ao quadrado. Mas vamos ver aqui embaixo. Então, nós temos QL, Rzão sobre Rzinho. Então, vai ser um QL dl. E o dl vai ser igual a dr. Isso é normal. Então, aqui embaixo fica QL dr sobre 4π epsilon zero. Q0 Rzão sobre Rzinho, dr sobre 4π epsilon zero, R ao quadrado. Só que R vezes R, dr ao cubo. Então, fica Q0, R sobre 4π epsilon zero, dr sobre R ao cubo. Claro, é que se a gente for verificar, tem como simplificar coisas aqui, né? Na verdade. Se eu simplifico 16 por 4, isso aqui ficaria 4, entende? Mas mesmo assim, isso também não é a resposta. Entende? Vamos ver... Professor, foi na integral o erro, eu acho. Vamos ver aqui. Não, mas é aqui, ó. Então, nós temos Q0R sobre 4π, dr sobre R ao cubo. R ao cubo. Se eu estou com R na menos 3 em cima, vamos lá. R menos 3 mais 1 dá R menos 2. Vamos ver. R menos 3 mais 1, certo? Dividido por menos 3 mais 1. Certo? Ou não? Então, daria R na menos 2 e viria para baixo 1 sobre R ao quadrado. Então, aí que está. Nós teríamos 1 sobre 9. 3R ao quadrado é 9R ao quadrado. A não ser que esteja errado a assunção. A não ser que ele tenha feito alguma besteirinha lá. Então... É porque eu acho que você passou aquele menos 2 para cima, mas só ficaria tipo menos 1 sobre 2R quadrado, não? Não, porque seria menos 3 mais 1. Vamos lá, tá bom. Espera só um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Sabe o que é isso? Fórmulas. Vamos ver aqui. Integral, primeira integral. Integral de A elevado a N. Está aqui. Vocês estão enxergando o elevado a N. Cadê aqui? Aqui. O elevado a N. O elevado a N deu o elevado a N mais 1 dividido por N mais 1. Então, o elevado a menos 3, menos 3 mais 1, menos 2, menos 3 mais 1, menos 2. Vamos ver, vai ficar se não fizer besteira. Ou. Interessante, é que eu nunca tinha visto isso aqui. Vamos lá. Menos 3 mais 1 é menos 2. Embaixo, menos 2. Tá certo. Menos 2 está embaixo. O problema é esse. Continua sendo menos 2. Aqui em cima é menos 2. Aqui é menos 1 meio.
Aqui, ó. Ô, gente, não estava errado lá, estava errado aqui. Entendeu? Aí vai ser, aqui sim, menos 8, menos 1 meio. Aí vai dar aqui em cima, vai dar 4 sobre 9. Está enxergando? Vocês entenderam o que estava acontecendo? Que é menos 2 aqui embaixo, não em cima. Então, embaixo é menos 1 meio. Ou seja, aqui, ó, é 1 meio. E aqui embaixo é menos 1 meio. Esse foi o erro. Então, aqui embaixo é menos 1 meio. Então, dá menos 8 menos 1 dividido por 2. Então, aqui embaixo, vou até fazer aqui. Isso aqui vai nos dar menos 1. Então, dá 8 sobre 2, menos menos. Então, aqui em cima é 4 sobre 9r ao quadrado. Então, aqui é 4 sobre 9 dividido por 4. Então, isso aqui vai nos dar, esse professor, EX, 4 por 4, que é 0, dividido por 9, π, epsilon 0, é, ou 1 sobre 9, que é 0 sobre π, epsilon 0, é. É isso aqui. E agora sim. Desculpe, gente. Aqui daí eu já peguei o 2, em vez de dividir, eu estava multiplicando em cima. Isso mesmo. Vamos lá, 3,11. 3,11. Vou mostrar aqui para vocês. 3,11. 3,11. Vocês já estão vendo a resposta aqui. 3,11 aqui é 0 sobre 9π epsilon 0 é. Perdoe. Gente, eu vou ter que ser franco com vocês. Tô meio cansado. Tá bom? Então, eu acho que isso aqui já dá para ter uma boa ideia do que vocês vão ter para amanhã e para quinta-feira. Se vocês souberem fazer isto, vai ser mais ou menos tranquilo. Capacitância em série, capacitância para aula. Pergunte, Caio. Você quis dizer amanhã e sexta, né? Só dando certeza. Ah, tá certo. Não, amanhã e sexta? Não é amanhã e quinta? Não. Não, era amanhã e Acho que é sexta. Amanhã e sexta? Ah, tá bom. Então amanhã para a turma S23, porque daí na sexta-feira, é que na quinta-feira tá certo, eu tenho que apresentar o começo da magnetostática para vocês. Então é amanhã e sexta-feira. Que susto, ok. Ai, que bom, até melhor para mim. Daí eu vou pensar na prova de vocês na quinta. Minto, tem que fazer a prova de vocês amanhã, na quarta. E daí eu imprimo na quinta, e daí a gente faz a prova na sexta. Ok? Então tá tranquila a prova, gente. Tá bom? Ok, meus caros? Beleza, então. Então eu vou parar de gravar. Mostrar de novo o que, meu caro? Pode perguntar, Richard. Ó, o que foi feito aqui de errado? Ah, tá. Então eu vou falar das equações de Maxwell. Rapidinho, as equações de Maxwell. Gente, nós temos 4 equações de Maxwell. Deixa eu mostrar aqui. 4 equações de Maxwell. 4 equações de Maxwell. Rotacional de H igual a J mais derivado de D em relação ao tempo. Isso quer dizer o seguinte, existe uma corrente elétrica, que é a corrente elétrica de condução por elétrons livres, que ela vai estar circulando. Ou, se você tiver um capacitor, você não tem elétrons livres, você vai ter uma variação do campo elétrico, e aí eu vou escrever aqui do lado, só para ter uma ideia, que D é igual a um epsilon E, e esse E é basicamente derivada de V em relação a alguma dx, I mais dV sobre dy j, ou seja, desculpe, é uma variação do potencial em relação à distância, ou seja, aquela questão que eu sempre apresentava para vocês, V sobre L, que é uma relação de volt por metro. Então, o campo elétrico é uma relação de tensão dividida por distância. Então, isso é basicamente o gradiente. E aí, se você tem esse epsilon, você está associado isso aqui, ó, a capacidade do meio isolante. Então, aqui esse J eu vou fazer aqui em cima. J é igual a sigma vezes Z.
Então, o J, ele está associado a materiais que esse sigma é a condutividade elétrica. Então, essa condutividade vai estar associada se tem elétrons livres. Então, é corrente de deslocamento. Esse D aqui, ó, é a corrente que vai acontecer no capacitor. Por quê? Porque lá só existe uma variação do potencial elétrico ao longo de uma distância, que é aquele D da distância entre as placas de um capacitor de placas planas, por exemplo. Então, V dividido por D é o campo elétrico que vai aparecer ali. E se esse campo elétrico for variável, porque ele varia em relação ao tempo, vai aparecer uma criação de um campo magnético. Então, essa é a primeira equação. E essa equação aqui, depois se a gente for olhar por aqui, a gente pode aplicar o teorema de Stokes, porque a gente vai ter uma certa superfície onde ela existe. Então, a gente integra isso aqui, ó, em relação a uma certa superfície S. Faltou colocar a superfície S aqui. E aqui colocar a superfície S, que é essa superfície aqui, ó, que é delimitada por uma linha que delimita a superfície L de S. Então, esse rotacional de H, ele vai nos dizer, então, que existe um campo magnético H que vai circular ao longo de uma certa linha, que delimita uma superfície S. E aí, isto é criado, então, por essa densidade de corrente J, ou por uma corrente J, ou por uma variação da indução D, que é uma variação da corrente que existe no capacitor. Então, isso aqui vai fazer com que exista o aparecimento de um campo magnético. Então, aqui a gente usa o teorema de Stokes, e aí nós passamos a ter, pelo teorema de Stokes, a rotacional de HDS, integrado sobre uma superfície, é igual, isso eu vou apresentar para vocês, a uma circulação do campo magnético ao longo de DL. A DL seria um comprimento elementar ao longo de toda uma linha que delimita uma superfície S, definida por essa linha L de S. Eu já parei de gravar? Ou está gravando? Não, está gravando ainda. Beleza. Isso aqui, então, é um JDS, e essa integral de J, produto escalar ds, é uma corrente de condução, essa corrente de condução. E essa integral da derivada de D em relação ao tempo produto escalar ds é uma corrente de deslocamento, que também é ampere. Ou seja, só para lembrar, as correntes, elas são dadas em ampere. Falou em corrente elétrica, é ampere. Aí nós temos a segunda equação, que é o divergente de B igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, se olha para essa equação, eu vou lembrar automaticamente no teorema da divergência. E o teorema da divergência, ele sempre vai estar associado a um fluxo. Um fluxo desse vetor de B, um divergente de B, pode ser divergente de D, divergente de J. Então, isso aqui, ó, é um divergente de B. Então, isso está associando que existe um B produto escalar ds, ou seja, pelo teorema da divergência. Então, nós temos que zero é essa integral tripla do divergente de B dV. Isto aqui é a integral dupla do vetor B, produto escalar ds, ou seja, é o fluxo de B que atravessa uma superfície fechada. E a gente sabe que não existe carga magnética. Então, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Então, nós temos que nosso divergente B é igual a zero. Consequentemente, o fluxo magnético total que atravessa uma superfície fechada sempre é nulo. Então, nós temos um fluxo conservativo, e o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Então, aqui nós estamos aplicando o termo de divergência. E aí nós podemos ver também que existe essa outra equação, que é a equaçãozinha mais complicada, que é rotacional de E igual a menos derivada de B em relação ao tempo. Então, essa equação aqui está dizendo o seguinte, existe uma variação de B, e eu posso dizer que B também é igual a um μ vezes H, e esse μ é a permeabilidade magnética, eu não estou escrevendo aqui o nome, mas μ é a permeabilidade magnética, que está associada ao material magnético, tem a ver com aqueles domínios magnéticos, que quando surge um campo magnético externo, ele orienta esses domínios magnéticos dentro, principalmente de um material ferromagnético. Então, existe uma ampliação, porque o μr é muito maior do que 1, existe uma ampliação desta indução magnética que eu escrevi lá na frente. Então, esse divergente B, como nós vimos aqui, ó, ele é igual a zero. E esse B, então, porque ele está associado com o campo magnético H, e esse campo H, a gente já viu aqui em cima, que ele é criado por uma corrente elétrica. Então, existe uma corrente elétrica de fora que cria esse B. Se essa corrente magnética for variável, ou seja, I variável no tempo, H variável no tempo e B variável no tempo, então isso aqui vai criar um campo elétrico E que vai rotacionar
ao redor, opa, mais para cá, vai rotacionar ao redor, esse campo magnético, esse campo elétrico E, vai rotacionar ao redor desse fluxo magnético variável. Por quê? Porque se a gente vai olhar aqui agora na sua forma integral, nós temos que essa integral do rotacional de E ds, ele vai ser igual a menos a derivada de B em relação ao tempo ds. Aí acontece uma coisa bem interessante. Se eu calculo esse BDS em cada instante de tempo e depois eu calculo a variação desse integral de BDS, eu tenho que essa variação do fluxo magnético, por isso que eu chamei aqui φ, que é esse φ, chama-se fluxo magnético, que é essa integral de BDS. Então, essa variação do fluxo magnético, por sua vez, vai criar um campo elétrico que vai rotacionar ao redor dessa linha que delimita essa superfície. Normalmente, você está associado isso aqui a um fio isolado, no qual varia um fluxo magnético. Então, o fluxo magnético variável vai surgir um campo elétrico variável, que, por sua vez, também V é essa integral de menos EDL, eu vou até colocar aqui do ladinho, V é integral de menos EDL, então, vai aparecer uma chamada força eletromotriz, que é uma tensão induzida. Essa tensão induzida, por sua vez, então, ela vai existir porque ela vai ser função dessa variação do fluxo magnético. Isso é extremamente importante porque geradores de energia elétrica funcionam assim, normalmente. Então, essa é a forma mais importante de geração de energia elétrica até o momento. Pode ser que depois, com energia solar e com energia a partir da fusão nuclear, aí você tem uma outra forma de geração de energia elétrica. Mas, por enquanto, essa forma, que é a lei de Faraday-Lenz, é a mais importante para a geração de energia elétrica no mundo. Então, nós vivemos em função disso. E aí nós temos a nossa última equação, que é a divergente D igual a ρ, que é o que a gente utilizou bastante lá em eletrostática. Ou seja, então, aqui nesse caso aqui agora, a gente aplica novamente a gente aplica novamente o teorema da divergência, a gente aplica o teorema da divergência, a gente vai ter que esse vetor DDS é igual a carga. Isto aqui, ó, eu não falei, é igual ao fluxo elétrico. Então, existe um fluxo elétrico que é essa integração de DDS. Então, aqui nós temos o fluxo elétrico, que é nos dado em Coulomb, que é igual, o fluxo elétrico é igual à carga que existe no interior de um volume. Pronto. Aí nós fizemos um resumo das equações de Maxwell em 15 minutos. Se vocês souberem bem as equações de Maxwell, a prova vai ser razoavelmente tranquila para vocês. Ok, meus caros? Então, aqui nos dá a ideia de como é que vai ser. Então, eu estou esperando que vocês vão bem amanhã, na prova. E o pessoal de sexta-feira também. Normalmente, meus caros, a prova é a lista de exercícios. Se você souber fazer a lista de exercícios, a prova é igual. Estou sendo bem sincero com vocês. Fez a lista de exercícios, a prova é, ó, moleza. Se vocês já fizeram, então fica bem tranquilo. Eu realmente não fujo muito da lista de exercícios, com pouquíssima variação. Tá? Opa, eu não entendi, espera só um pouquinho. Foco maior no capítulo 3, são duas questões do capítulo 3 e uma questão do capítulo 1, tá? Só para avisá-los. Sempre é um exercício de equações de Maxwell e 2 exercícios de eletrostática. Espera só um pouquinho que eu vou... Deixa eu ver só a pergunta. Deixa eu ver aqui a pergunta... Professor, desculpe não ser relacionado à matéria, mas você sabe se existe algum lugar para constar no nova grade? Sabe que eu não sei se já foi disponibilizado? Até porque, veja, vou ser franco com você, sabe o que está acontecendo? É que a nova grade está indo para o COGEP. O COGEP é o Conselho de Engenharia, vamos dizer assim. Na verdade, é o Conselho de Ensino que existe. Então, e aí acaba acontecendo que daí dando os detalhezinhos que o relator está sendo bem exigente, daí tem que voltar. Então, eu não sei ainda se vocês conseguem acessar a nova grade. Entende? Então, Wander, eu diria para você, é só você ver a lista de exercícios. Se você conseguiu fazer todas,
Moleza. A prova é, ó. Claro, talvez erre uma questãozinha aqui, uma questãozinha ali, então, mas você tem que entender que 6 é para passar, 7 é para ir muito bem, 8 você está indo maravilhosamente bem, 9, fantástico, e 10, supra-sumo. Tá? Beleza, Wander? Ok, meus caros? Tá bom? Então, a gente pode fazer uma coisa aqui agora. Agora eu vou parar a gravação e depois eu vou